Todos os anos, algo extraordinário acontece. Um movimento de fé, um encontro de corações, um tempo de renovação, de reconexão e de comunhão com Deus. Essa é a Campal Terceiro Anjo. Mais do que um evento, é um chamado divino que une famílias, amigos e irmãos de fé de todo o país. Mensagens inspiradoras, adoração poderosa e encontros que transformam vidas. Cada instante é pensado para reacender a fé e fortalecer sua caminhada com Cristo. Dos mais experientes aos pequeninos, todos têm seu espaço. Programações específicas para crianças, jovens e adultos tocam corações de todas as idades. Conexão, comunhão, compromisso. Seja sua primeira vez ou sua terceira, a Campal Terceiro Anjo te recebe de braços abertos. Isso não é só um congresso, é uma família, um vislumbre do céu. A Campal Terceiro Anjo 2026 já está sendo preparada. E o convite é para você. Não perca o que Deus tem reservado. A cada ano damos um passo a mais perto do propósito, mais perto uns dos outros, mais perto do céu. O tema deste ano é Mais Perto deste Lar. Porque cremos que a jornada está quase no fim e o lar eterno está logo ali. Campal Terceiro Anjo 2026. Mais perto deste lar. Esperamos você lá. Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Oi, Walter. Você está tentando ganhar de mim? Sim, estou tentando, Walter. Ah, Como vai você? eu achei que eu fosse sacar antes essa pergunta. Esse mundo tem parecido com o Velho Oeste. Sim, nós estamos num Velho Oeste agora, Certamente. né? Muito bem, antes de falarmos sobre o Velho Oeste, eu só quero fazer alguns esclarecimentos. De novo, Martin, o que você andou aprontando aí?
Qual é a novidade? Eu não quero deixar nada debaixo do tapete, mas apenas esclarecer as pessoas sobre algumas coisas que estão por vir no Clash of Minds. Há algumas pessoas nos ajudando a divulgar a mensagem. A primeira coisa que queremos mencionar, e já o havíamos feito antes, mas é que por causa dessa situação... Desses tempos perigosos, não é? Isso, eu acho necessário que as pessoas convidem e tragam os seus amigos para 2 evangelismos que vamos realizar. Um em Auckland, na Nova Zelândia, e o outro em Melbourne, na Austrália. Tem uma menor, mas essa já está praticamente cheia, então não adianta divulgar agora. Mas as pessoas podem conferir os detalhes de onde serão esses evangelismos, os locais, né? E convidar as pessoas que ainda não ouviram a mensagem, porque agora é o momento para divulgarmos isso. E outra ferramenta que temos para nos ajudar nos dias de hoje é... Se você acessar nosso site, na aba chamada Recursos, encontrará cartões de compartilhamento. Queremos que as pessoas compartilhem esses cartões. Esses cartões levarão as pessoas diretamente para os certos episódios do Clash of Minds. Esta é uma forma barata de as pessoas se tornarem nossas parceiras. Você pode organizar um encontro na igreja e dizer, ok, vamos distribuir 20.000 desses cartões. É uma maneira barata. Além disso, também estamos produzindo pendrives com sermões e queremos que as pessoas visitem nosso site. Sim, e nós distribuímos esses pendrives gratuitamente para que as pessoas os utilizem. Enquanto Deus nos der os recursos para isso, nós o faremos. Os cartões de compartilhamento já estão disponíveis em formato impresso. Você pode acessar pelo site e enviar para uma gráfica que você queira imprimir, enfim. Mas eu acho que a hora é agora. Um alto clamor é composto de muitas vozes. Sabe, exatamente isso, Walter. Essas vozes têm que se unir e tornar-se um clamor mesmo. Eis que o noivo vem. Correto? Bom, dito isso, vamos começar. Nosso Pai Celestial, pedimos que esteja conosco na conversa de hoje. Também ajuda os espectadores, todos os ouvintes, a todos que vão assistir a essa mensagem, para perceberem que precisamos levá-la ao mundo agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Martin, nós estamos acompanhando as notícias. Temos observado tudo. Mas é claro, utilizando o filtro da Bíblia e do testemunho, para julgarmos corretamente o que está acontecendo, para que possamos ter uma visão clara dos acontecimentos. E decidimos intitular o episódio de hoje de A Ascensão da Segunda Besta. Por muito tempo, os Estados Unidos pareceram estar perdendo prestígio no mundo, não é? Mas as Escrituras nos dizem que a segunda besta do Apocalipse, que tem semelhança de cordeiro, ou seja, tem princípios protestantes, mas que fala como dragão. Ou seja, essa besta deve ter o poder do dragão. Então, vai haver uma mudança quando essa besta, essa entidade política que tem 2 chifres, em outras palavras, o governo e a igreja unidos, imporão sua vontade sobre os outros. E as pessoas terão que aceitar, queiram ou não. Sejam inimigos da besta ou aliados, não importa. Todo o planeta terá que obedecer à segunda besta. Então a Bíblia nos diz que ela ganhará destaque e sua vontade terá preeminência. Ela se destacaria acima dos demais. E sabe, na história, houve um chifre pequeno que cresceu a partir dos 10 chifres. A Bíblia diz que esse chifre pequeno se tornou robusto, mais forte do que os outros, mais forte do que reis. Na verdade, esses reis acabariam levando o Papa em suas costas como sinal de submissão a esta entidade. E assim,
esse pequeno chifre, que também tem o seu poder oriundo do dragão, e é claro, o dragão, que também está associado a Roma, porque o dragão dá a Roma o seu trono, poder e grande autoridade. Então, ele é um representante. Bom, mas aqui temos a segunda besta, elevando a sua voz para falar como um dragão. Mas, Martin, se alguém começa a falar como o dragão com você, isso não te irritaria? Sim, sem dúvida. Ora, Martin, por que você é tão rebelde assim? Eu não sou rebelde, só apenas teimoso. Sei lá. Teimoso. Bom, você acha possível que, quando a segunda besta começar a falar como o dragão, será que tanto os aliados quanto os inimigos não começariam a reclamar? Claro que sim. Ainda assim, no fim das contas, por causa da enorme pressão, Eles cederiam. eles cederiam. Muito bem, Martin, estamos vivendo nessa época. Eu estou trabalhando em um sermão que quero intitular Não está perto, já chegou. Faz sentido. Porque já chegou. Não é que está perto. A vinda do Senhor está às portas. Temos que nos preparar. Mas sabe o que é fascinante? Eu sei que os nossos amigos teólogos sempre vão discordar sobre este ponto, mas eu queria que eles entendessem que, uma vez que você está afirmado na verdade de maneira inabalável, bom, não importa o que eles pensem sobre o assunto, mas se você pegar as 10 virgens, por exemplo, a Bíblia King James diz: o noivo vem. Já a New International Version diz: ele está aqui. Pá, Eu ainda não o vi, mas, segundo essa versão, ele já veio. Mas, enfim, Jesus está voltando. A chegada dele está muito próxima. Então, independentemente de como eu intitule o sermão, os eventos que levarão à sua segunda vinda já estão aqui. Mas não vamos seguir o que diz a New International Version, porque essa declaração é um tanto apóstata. Mas, mesmo assim, eu espero não ter chateado alguns dos teólogos. Enfim, a ascendência da segunda besta, do que se trata isso, afinal? Bem, é o jogo final. São os eventos finais que já estão acontecendo. Gostemos ou não, estejamos prontos ou não, eles estão aí. talvez possamos deixar isso claro, porque com certeza tem alguém assistindo pela primeira vez e não tem a ideia do que estamos falando. Vamos esclarecer um pouco. O dragão é Satanás. Satanás controla a primeira besta, que é o catolicismo romano. A segunda besta, que está em ascendência, é os Estados Unidos, que está cumprindo ordens em nome da Igreja Católica, do sistema católico romano. Só para resumir. Além disso, o dragão também era Roma pagã. Sim, E Roma pagã entregou o seu cetro a Roma papal. E Roma papal incorporou o paganismo ao cristianismo, tornando o cristianismo uma religião paganizada. O que já não é cristianismo, né? Porque eles removeram Cristo do centro do cristianismo. Para eles, não há expiação em Cristo. A igreja faz a sua expiação. Mas, voltando aqui ao ponto, ao erguer a sua voz, a segunda besta vai pressionar muitas nações. É claro que essas nações que atuam nos bastidores fazem parte do show, né? Tudo isso que o público vê é apenas para isso mesmo, para consumo público. É a doutrina exotérica. Mas a doutrina esotérica, a interna, foi estabelecida já há muito tempo dentro das sociedades secretas que são dirigidas por jesuítas e seus comparsas. Bom, Martin, leis de discurso de ódio. Bom, se você cruzar o caminho desta besta, se você disser algo contra ela, ou seja, se recusar a adorá-la, e veja, a Bíblia é clara que aquele a quem você se submete é aquele a quem você serve. Em outras palavras, se você adorar a besta, significa que você obedece a ela ao invés de obedecer a Deus. E isso é idolatria.
É uma aberração, não é? Claro que é. Portanto, a segunda besta eventualmente vai forçar a sua vontade sobre todos, e as vozes contrárias serão tratadas de maneira muito severa. Se você pensa diferente dela, mude agora mesmo. Do contrário, mandarei o meu exército atrás de você para que se arrependa amargamente. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Se eles dizem que o negócio é da cor preta, mas você acha que é branco, é bom você mudar de ideia e achar que é preto. E quem é que costumava dizer isso? Não eram exatamente os jesuítas? Foram eles mesmos. Foi Inácio de Loyola. Se a igreja diz que é preto, mas você vê que é branco, é bom você mudar de ideia. E não é o que está acontecendo agora? É claro que sim. É fascinante como essas leis contra o discurso de ódio se infiltraram em todas as nações, até mesmo nos conservadores. Sim, até mesmo entre aqueles de formação protestante. Ou os comunistas mesmo, não importa. Todos eles estão defendendo a mesma legislação. Se isso ocorre em um país com tendência socialista, como o nosso país, por exemplo, a África do Sul, ou na Austrália, ou se é nos Estados Unidos, ou se é na Europa, ou se é o Reino Unido, não importa. Não faz diferença se o governo é esquerda ou direita, essas leis estão sendo implementadas. Vamos ouvir um pouco sobre esta questão, que está sendo discutida pelos governantes na Austrália. Quais são as implicações disso? As leis contra discurso de ódio propostas pelo governo australiano foram aprovadas pela Câmara dos Deputados com apoio dos liberais e alguns parlamentares nacionalistas. A legislação estabelece que uma organização pode ser proibida para proteger a comunidade australiana contra danos sociais, econômicos, psicológicos e físicos. Mas alguns deputados da coligação questionaram alguns elementos relativos a grupos de ódio, incluindo o que poderia constituir dano psicológico. A professora Joanna Howe levantou preocupações semelhantes, e ela está aqui comigo. Joanna, quais são os perigos dessa legislação? Em meus 15 anos como professora de direito, eu nunca vi uma lei mais assustadora e ameaçadora para a democracia australiana como essa. No fim de semana, o governo australiano disse que abandonaria os elementos de discurso de ódio dessa nova lei. Mas o que descobrimos hoje às 10 horas da manhã, quando foi divulgado publicamente, é que o governo inseriu os piores elementos desse projeto na seção de definições 114. O que isso significa? Que o projeto de lei, na verdade, torna crime ferir os sentimentos de outra pessoa ao criticar, por exemplo, a imigração de pessoas vindas de países islâmicos. Bem, essa é uma posição curiosa porque esses países islâmicos não são democráticos. Eles não permitem a liberdade de expressão nem a liberdade religiosa, e os cristãos são perseguidos nesses países. Inclusive, as mulheres são severamente oprimidas lá. Mas agora, se um australiano fizer essas críticas, segundo essas novas leis, se um australiano muçulmano achar que seus sentimentos foram feridos com a crítica, o australiano que fez a crítica pode ser condenado a 15 anos de prisão. Este projeto fará com que cidadãos comuns australianos, gente inocente que cumpre a lei, seja enviada para a prisão. Martin, se você estiver em uma plateia assistindo a uma palestra sobre a primeira besta do Apocalipse 13 e o palestrante começa a explicar por que essa primeira besta é a mãe das prostitutas e por que é chamada de Babilônia, você se sentiria ofendido? Sim. Se eu fizesse parte disso. Você ficaria psicologicamente perturbado? Sim, eu poderia me sentir ameaçado, o que torna a coisa bastante séria. Que tal passar 15 anos na prisão para se acalmar então, Martin? É interessante que pessoas que estupram, matam, saqueiam lojas, estes ficam impunes. Nem fiança precisam pagar. Por outro lado, alguém que faz uma simples crítica e que pode até estar falando a verdade, agora está seriamente em risco. São estas as leis implementadas hoje. Vimos isso no Reino Unido, naquele caso em que a mulher foi condenada por orar. Sim.
sozinha. Uma oração de mente. Eles não leram o pensamento dela. Eles suporam que ela estava orando uma determinada coisa. Isso tudo é fascinante. Bom, mas essa segunda besta vai forçar todo mundo. Ora, você não pode forçar ninguém a nada sem uma lei. Ou uma proclamação que se torne lei. Não se pode tomar o poder de um país sem um precedente legal. Mas parece que o precedente legal deles é porque a gente quer. É verdade. Eu estava pensando. Veja, isso que aconteceu agora na Austrália. Muitos cristãos conservadores dirão que é absurdo. Mas quando essas leis os favorecem, eles não se importam nem um pouco com a implementação delas, porque os favorece. Exatamente, Martin. Então, isso daí é mais um movimento do pêndulo que já oscilou. Muito bem, Martin. Se você quer ser uma nação autoritária, você poderia então ser subserviente a outra organização também autoritária? Não. Não, porque você é o chefe, certo? Bem, é como dizem, aquele que paga a banda escolhe a música, não é? Sim, essa é a regra de ouro. Quem tem o dinheiro faz as regras. Pois é, quem paga a banda escolhe a música. Há anos que os Estados Unidos dizem que eles estão pagando a banda, mas que ela está tocando o que bem quer. Seja essa banda a OTAN, ou as Nações Unidas, ou seja a banda a Organização Mundial da Saúde, não importa. A questão é que a banda deve tocar a música que quem paga está pedindo, não é mesmo? Foi o que o Epoch Times nos informou aqui. Esta aí é uma notícia oficial, naturalmente. Parece que os Estados Unidos saiu oficialmente da Organização Mundial da Saúde. Bem, essa organização tentou forçar todas as nações a se submeterem às suas diretrizes, a certos decretos emergenciais na pandemia, que fez com que as nações assinassem documentos. Muitas delas, na verdade, assinaram um documento que as faz renunciar à sua soberania. Hoje, os Estados Unidos se retiraram da Organização Mundial da Saúde, libertando-se de suas restrições, como prometeu o presidente Donald Trump em seu primeiro dia de mandato. Declararam o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert Kennedy Jr., em uma declaração conjunta em 22 de janeiro. Esta ação responde às falhas da Organização Mundial da Saúde durante a pandemia da Covid-19 e busca reparar os danos infligidos por essas falhas ao povo americano. Isso é apenas o precedente. Esta é a medida mais recente de uma administração que tem se mostrado bastante cética em relação à participação em diversas organizações globais que, na visão de Trump e muitos conservadores, comprometem a soberania dos Estados Unidos e operam contra os interesses americanos. Eles querem mandar. Eles não querem ser colaborativos, querem mandar. Sim, é a América que vai ditar as regras. Sim. Em 25 de janeiro, Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, que visa limitar o aquecimento global, e em 7 de janeiro, retirou-se de uma vez de 66 organizações climáticas e de justiça social patrocinadas pela ONU, entre elas a Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança Climática. Então não é apenas a OMS. Ninguém vai dar ordens para os Estados Unidos. Ele vai ditar as ordens para vocês. Não é este o cenário? Sim, os Estados Unidos está crescendo em poder e quer dominar tudo. Será que a segunda besta está despertando? A Bíblia não diz que seria assim? Claro. Muito bem. Há pouco tempo atrás, as pessoas diziam que tudo isso era teoria da conspiração. Conspiração, 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 não é? Diziam isso o tempo todo. Olha que incrível, né? Mas sabe, vale a pena lembrar qual é a diferença entre um teórico da conspiração e, digamos, a realidade. Bem, eles dizem que são cerca de 5 meses, não é? 6 meses. Pois é, o Topper Saucer disse que só acreditam nas teorias da conspiração aqueles que as estudaram. Hã? Pois é. Muito bem, Martin.
Então, o encontro lá em Davos foi muito fascinante, porque foi totalmente controlado por apenas um homem. Houve algumas diferenças ali que ocorreram apenas para os olhos públicos, mas, no fim das contas, todos se submeteram. Então, Martin, quem é que está mandando no jogo? Vamos dar uma olhada. Nunca antes o Fórum Econômico Mundial foi tão sequestrado por um único homem. A Suíça tem sido um terreno neutro no coração da Europa por mais de 500 anos. Esta semana, Davos proporcionou um espaço seguro para um ataque frontal ao modelo econômico e político do continente, cujos efeitos serão sentidos muito depois do fim dos canapés. O tema oficial de Davos era um espírito de diálogo, mas na prática o discurso de Trump foi mais um caso de calem a boca e me escutem. Isso não é a ascensão da segunda besta? Também não soa como a fala de um dragão? É um dragão falando. O secretário de Comércio, Howard Lutkin, foi agressivo em todas as oportunidades. Temos uma mensagem clara, disse ele em um painel sentado ao lado da chanceler Rachel Reeves. O globalismo está morto. Ele soa quase como QAnon. Pior é que eles vão lembrar exatamente dessa teoria da conspiração. Você se lembra quando diziam que o Trump era o Q? Sim, isso se encaixa perfeitamente. O diabo é muito astuto. É, ele é esperto. Ele joga muito bem dos dois lados. E ainda avisa com antecedência. Ele cria essa euforia, essa esperança. Aí parece que nada vai acontecer, mas de repente acontece. Pois é. São cerca de 5 meses. A diferença entre uma teoria da conspiração e a realidade, não é? Será que o mundo pode mudar tão rapidamente? Não sei se as pessoas se dão conta de que no último ano o mundo mudou completamente. Veja, por exemplo, o pêndulo. Veja onde estava o pêndulo no governo anterior e como as coisas funcionavam. E veja onde está agora. 5 meses depois, se forem 5 meses. Foi uma demonstração da dominância dos Estados Unidos na agenda que talvez a formação mais poderosa já reunida em Davos tenha sido reduzida a um elenco de apoio. Martin, isso é muito interessante. Toda aquela gente que gosta de falar coisas grandiosas, todos submissos agora. Mas eu me interesso nos simbolismos. Você se lembra quando Donald Trump foi à Itália como convidado oficial do Reino Unido? Sim. Quando ele foi o primeiro presidente na história dessas duas nações a ser transportado por uma carruagem real, não em um carro preto, mas uma carruagem real. Lá estava ele, caminhando na frente com toda a pompa, e o rei atrás dele, como se fosse um cachorrinho preso na coleira. É mesmo, não é? E ao ficar de frente da guarda real, esta o saudou, enquanto que ao rei, bom, como de costume, ele estava lá todo atrapalhado. Não sei como eles conseguem trabalhar com as mãos amarradas atrás das costas o tempo todo. Eu não sei. Talvez tenha os olhos na parte de trás da cabeça, sei lá. Mas o principal é quem era o rei nessa situação. Veja, na verdade começou já na visita anterior à rainha. Sim, Ele também andou na frente dela. sim, é interessante. Não é uma demonstração clara de perda de controle. Os mesmos que você mencionou agora, os dois reis que tiveram que carregar o Papa, Sim, não é a mesma coisa? é interessante. Enfim, o domínio foi exercido por Trump e, curiosamente, ele não disse o que queria de forma indireta. Falou na cara. Ele não brinca com as palavras. E como você mencionou antes, há rumores de que os outros se queixam de que não podem fazer nada a respeito. Só podem lamentar. Sim, não podem fazer nada, o Trump é que manda. Mas eu me pergunto se esses murmúrios e reclamações não são apenas para consumo público, ou seja, servem apenas para dar uma impressão de que eles são resistentes. Enfim, vamos ver o que os canadenses tinham a dizer. O primeiro-ministro Kearney
disse que a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos está ruindo. Vejamos se é verdade ou não. Entendemos que essa ruptura exige mais do que mera adaptação. Exige honestidade sobre o mundo tal como ele é. Creio que temos que nos conformar. Sabemos que a velha ordem não vai voltar. Não devemos lamentar isso. Nostalgia não é uma estratégia. Mas acreditamos que a partir dessa ruptura podemos construir algo maior e melhor, mais forte, mais justo. Essa é a tarefa das potências médias. Os países que mais têm a perder no mundo de fortalezas e muito a ganhar com a cooperação genuína. Sim, os poderosos têm o seu poder, mas nós também temos algo. A capacidade de parar de fingir, de dar nome à realidade e fortalecer nossa comunidade interna e agir em conjunto. Este é o caminho do Canadá. Escolhemos isso de forma aberta e confiante. É um caminho totalmente aberto para qualquer país disposto a trilhá-lo conosco. Muito obrigado. Bem, Martin, essas foram, digamos, palavras provocativas ou seriam aqueles últimos suspiros? Últimos suspiros. É a última reclamação. Sim, ele chamou os países à ação, mas reconheceu que a velha ordem acabou. Chegou a hora da nova ordem mundial. Os Estados Unidos disseram a ele para entrar na linha ou sofrer as consequências. Por causa disso, ele foi fazer contato com a China. Aí o Trump disse a ele, se você fizer acordo com a China, as tarifas em vocês serão de 100%. Isso seria um desastre, pois 75% de todo o comércio com o Canadá é dos Estados Unidos. Ou seja, ou o Canadá se alinha com a vontade americana, ou está perdido. E há também a questão desse domo que eles chamam de domo de ouro. Não é um domo de ferro, é um domo de ouro para uma era de ouro. E, Martin, só por curiosidade, quando começa essa era de ouro? Será no dia 4 de julho, com 250 anos da independência americana. Quantos séculos se passaram desde então? Ah, Cerca de 5 meses. sim, sim. Cerca de 5 meses. Então, entre a teoria da conspiração e a realidade, temos apenas 5 meses, não é? Tudo precisa estar pronto até lá. Pois é, Com que rapidez, então, eles precisam jogar? imediatamente. Veja, se o Canadá é parte do continente norte-americano e a Groenlândia pertencer à América do Norte, este enclave lá em cima, esse domo de ouro, se estenderá por toda aquela área, porque será na Groenlândia que os mísseis serão instalados. Bom, você não pode fazer isso sem o Canadá. Então o Canadá deverá ser incluído nesse domo de ouro. Agora, quem vai financiar esse domo de ouro? Naturalmente, os Estados Unidos da América. Ah, então o Trump está dizendo que esses caras vão se beneficiar sem contribuir com nada? Acho que não, hein? E o Trump só chama o primeiro-ministro canadense de governador. O tempo todo. Ele não chama de primeiro-ministro, mas só de governador. Ele ligou para o Trudeau, que agora está flertando com Hollywood, e ele também o chamava só de governador. O que ele quer dizer com isso? Que o Canadá é mais o estado americano. E toda essa retórica que está acontecendo é fascinante. É interessante também que o estado de Alberta, no Canadá, disse ter mais em comum com os Estados Unidos do que com o Canadá. Eu me lembro disso. Foi muito importante. Em determinado momento, eles quiseram se unir aos Estados Unidos. É um jogo de secessão, mas nos bastidores, se você analisar os mapas produzidos pelo Clube de Roma há muitos anos atrás, vemos que a Groenlândia, o Canadá e os Estados Unidos formavam um bloco econômico. Isso, então, já estava planejado há muito tempo. O que vemos agora é apenas umas reclamações para agradar o mundo externo. A verdade é que o Canadá não tem escolha. Quando o Trump disse, se vocês fizerem acordo com a China, será 100% de tarifa, o que disse o primeiro-ministro canadense? Você sabe o que ele disse? Ele disse, desculpa. Sim, senhor. Desculpa, a gente não vai mais fazer acordo com a China.
A realidade é que tudo isso faz parte de um jogo com uma estratégia já pré-determinada. Ele não conseguiu a Groenlândia para ele agora, Sim, ele conseguiu. e ele nem teve que pagar. Martin, por acaso isso acontece todo dia? Você adquire uma propriedade gigantesca, uma área simplesmente incrível, que alguns até dizem ser do tamanho do continente africano, apesar de eu não achar, mas você adquire essa propriedade sem ter que pagar nada? Não, nunca aconteceu comigo. Se os moradores da ilha querem isso ou não, é irrelevante. Se o país governante da ilha, a Dinamarca, quer isso ou não, é irrelevante. Isso só acontecia quando Roma estava no poder. Aham. E aliás, quem desenhava os mapas na Idade Média? Ora, os papas? Os papas desenhavam o mapa e seus lacaios. Por acaso criavam problemas com esses mapas? Claro, E se importavam com isso? claro que não. É a mesma coisa. A segunda besta está agindo exatamente igual à primeira besta. Exatamente. Portanto, Donald Trump humilhou as elites do Fórum Econômico Mundial neste brutal encontro em Davos. Vamos dar uma olhada. Donald Trump tocou o terror no Fórum Econômico Mundial em Davos, demolindo as elites que, segundo ele, estão se aproveitando dos Estados Unidos. Percebi naquela conversa que os Estados Unidos estão sustentando o mundo inteiro de graça. E os governantes desses países estão todos aí, sentados nesta pequena área. Conheço todos eles. Estão olhando para baixo porque não têm coragem de me olhar nos olhos. Eles estão explorando os Estados Unidos, estão se aproveitando de nós. Mas eu digo, sem nós, a Suíça não é Suíça. Sem nós, nenhum dos países de vocês estariam aqui. Mas é claro que queremos trabalhar com esses países, não queremos a destruição deles. Mas o presidente Trump não havia acabado ainda. Ele humilhou o presidente da França, Emmanuel Macron. Então eu disse ao Emmanuel, escute bem aqui, você vai fazer isso e vai fazer rápido. Se não fizer, vou impor uma tarifa de 25% sobre tudo que você vender aos Estados Unidos e 100% sobre seus vinhos e champanhes. Isso é 10 vezes mais do que o que eu estou te pedindo agora. Eu não queria tornar isso público, mas você está me obrigando a fazê-lo. Então ele disse, não, Donald, eu vou fazer, tudo bem. No fim, eu só precisei de 3 minutos com cada país. Todos me disseram a mesma coisa. Não, nós não vamos fazer o que você está pedindo. Você quer que eu dobre o preço dos medicamentos? E eu disse sim, porque vocês estão ferrando com os Estados Unidos. Estão fazendo isso com a gente por 30 anos. Em seguida, ele criticou duramente a desastrosa política energética do Reino Unido e da Europa. A Europa está cheia de moinhos de vento. Você os vê por toda parte. Eles são os perdedores. Uma coisa que eu percebi é que quanto mais moinhos de vento há num país, mais dinheiro ele perde. Pior fica a situação dele. E apesar de serem humilhados, os convidados ainda aplaudiram Trump de pé. Estamos aqui no Fórum Econômico Mundial. E o governo Trump e eu estamos aqui para deixar um ponto muito claro. A globalização falhou com o Ocidente e os Estados Unidos da América. É uma política fracassada. O que o Ocidente sempre quis é exportação, mercados offshore, comércio fácil. Explore a mão de obra mais barata, e o mundo será o melhor lugar por causa disso. Mas tudo isso deixou os Estados Unidos para trás. Deixou os trabalhadores americanos para trás. Nosso recado para vocês hoje é: América primeiro. Queremos que os países entendam e considerem que, para nós, os nossos trabalhadores vêm em primeiro lugar. Não podemos ter políticas que impactam os nossos trabalhadores. A soberania de vocês está limitada às suas fronteiras. Vocês não deveriam terceirizar seus medicamentos, não deveriam terceirizar seus semicondutores, não deveriam transferir toda a sua base industrial para o exterior, não deveriam depender daquilo que é fundamental para a sua soberania
a qualquer outra nação. E se você precisa depender de outra nação, é melhor que ela seja sua melhor aliada. Acreditamos que precisamos crescer mais, precisamos de mais estabilidade no mundo, mas queremos respeito ao invés de bullying. Queremos ciência ao invés de sensacionalismo. Preferimos o Estado de Direito à brutalidade. Todos são bem-vindos à Europa e ainda mais na França. Muito bem. Parece que o Macron soltou um gemidinho ali, né? Um pequeno resmungo. E nada mais. Ou seja, ele tem que ceder, ele não tem escolha. É isso mesmo, ele cedeu, pronto. Ah, não gostamos de valentões, mas tudo bem, você é bem-vindo. Sim, você é o chefe. Muito bem. E o que aconteceu na Venezuela, Martin? Aquilo foi bastante interessante? Será que a única coisa que aconteceu lá foi a prisão do Maduro? Será que eles só planejavam prendê-lo e nada mais? Será que foi alguma coisa passageira? Será que foi apenas uma demonstração de força? Ninguém fez nada a respeito, todos simplesmente aceitaram. Até mesmo as grandes nações como Rússia, China... Deram uma resmungadinha, né? Resmungaram um pouquinho, mas só isso. Mas isso é muito interessante. Se olharmos para a revista The Economist, ela é sempre muito preditiva, se é que podemos dizer assim. É uma precisão quase sobrenatural. Sim, nós já falamos sobre a The Economist algumas vezes. Lembra-se do ataque a Israel, de como eles praticamente previram essas coisas? Bom, eles apresentaram uma imagem bastante caótica aqui na capa deles, que parece ser a indicação do globo terrestre e o que está acontecendo nele. Vemos foguetes, vemos militares, vemos arqueiros triunfantes. E você vê comunicações, vemos imagens que retratam ações chinesas, ações russas. Aí temos esse punho aqui com algemas. E ao ampliarmos, Martin, a imagem, fica mais ou menos assim como esta aqui em cima, ó. Veja só. Temos o Maduro ali fazendo o mesmo gesto com a mão. Bem, não com as algemas, né? Mas era basicamente isso que iria acontecer. Sim, obviamente, a revista The Economist publicou isso muito antes da prisão de Maduro. E ela está centrada nos 250 anos. Atualmente, a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo. E se formos a Daniel, capítulo 11, fica bem claro que aquele rei do norte detém poder sobre todo o ouro e os recursos econômicos do mundo. Isso significa que ele os controla. Ele simplesmente o tomou. O poder é necessário. Você precisa desse poder para ditar as regras. Você precisa de recursos. Do contrário, não pode obrigar os outros países a fazerem o que você quer, como proibir compra e venda, não é? Então, Martin, Donald Trump estava apenas tomando a iniciativa ao dizer, bem, se controlarmos esse petróleo, teremos muito poder econômico à nossa disposição? Ou isso já era planejado? Acho que era. Muito bem, esse regime tem sido tolerado por muito tempo, mas tem entrado em conflito com o Vaticano. E isso é muito interessante. E, na verdade, em certo momento chegou a implorar ao Papa por ajuda, e ela foi recusada. E é interessante notar que o Papa Francisco foi quem disse que esse regime tinha que acabar. De quem então partiu a ordem? Da primeira besta ou da segunda? Eu espero que as pessoas prestem atenção no que o que você acabou de perguntar. Ok. Prestem atenção, pessoal. De onde veio a ordem? Sim, de onde veio a ordem para desativar o sistema? Mas não é só esse sistema, porque, Martin, veja isto. Este aqui é o punho que representa o socialismo com inclinações comunistas, certo?
o que aparentemente é tolerado, mas não é realmente tolerado nos Estados Unidos. Se você analisar a história do prefeito de Nova York, por exemplo, etc. Mas é assim que será de agora em diante. E a próxima nação após a Venezuela é Cuba. Ela está na mesma situação. Cuba era totalmente dependente da Venezuela para petróleo e agora já não tem mais nada. E Trump disse que não precisava fazer nada em relação a Cuba. Ela vai cair sozinha. Eles só estão esperando para juntar os cacos. Mas nós governaremos a Venezuela. Vamos executar nosso projeto. E eu não me importo com o que vocês dizem ou fazem. Com apenas um golpe, ele eliminou o fluxo massivo de petróleo que era destinado aos inimigos dos Estados Unidos. Bom, inimigos ou não, são todos controlados pelos jesuítas. Mas isso é apenas para o público, né? Agora eles estão realmente numa situação difícil, porque muito do petróleo da China vem da Venezuela, etc. E o Irã é um participante. Além disso, ele também confiscou, não sei se foi apenas mas um navio petroleiro da Rússia. Já foram vários. Acho que é o terceiro. Pois é, e eles estão aproveitando muito bem esse petróleo nos Estados Unidos. Os cartéis de drogas não são estúpidos. Continuam tentando sair com seus barcos para continuar oferecendo entretenimento ao mundo com a sua destruição. Então, Martin, esse é um jogo muito interessante. Mas a The Economist afirmou que o sistema de governo ficará de mãos atadas. Ou seja, alguém precisa ser o policial para impor isto e também tomar todos os recursos. Então, Martin, o papado ordenou que aquele sistema acabasse. Não apenas o Papa Francisco, mas também o Papa atual. Ele não está, então, seguindo ordens da primeira besta? Completamente. Completamente. Portanto, esta agenda não será interrompida. Muito bem, vamos analisar esse vídeo para entender o que aconteceu quando o Papa tomou esta decisão, para que as pessoas vejam que existe uma hierarquia. Sim, é como um homem por trás da máscara. Correto? Agora as últimas notícias sobre a crise na Venezuela. O presidente Nicolás Maduro apelou ao Papa Francisco para que ajude a iniciar um novo projeto de diálogo para resolver a crise política. Em uma entrevista a uma emissora italiana, Maduro disse que ele enviou uma carta ao Papa Francisco afirmando ser cristão. Eu enviei uma carta ao Papa Francisco e eu espero que esteja chegando lá em Roma. Eu disse a ele nessa carta que eu estou a serviço da causa de Cristo. Eu sou cristão. Sou um verdadeiro cristão. O Papa sabe que eu sou um praticante da fé. Sou um praticante da oração. Sou um cristão de oração, de ação. A carta enviada ao senhor Maduro, em resposta ao seu pedido ao Papa, que data de 7 de fevereiro de 2019, a resposta do Papa Francisco, na minha opinião, é um pedido para que Maduro se renda, porque o Papa deseja ser um mediador, mas sob as suas condições. Ele se direciona a Maduro com um jargão diplomático muito suave, típico do Vaticano, dizendo a ele que, no passado, Maduro não respeitou e nem cumpriu os compromissos assumidos em acordos anteriores. Mas, além dessa linguagem amena, o Papa é bastante rigoroso, dizendo: sim, posso ser o mediador, mas nas minhas condições. Acho que Maduro, depois dessa carta, está mais isolado, porque o Papa foi acusado de ser muito ambíguo em relação ao regime dele. E essa carta mostra que o Papa não é ambíguo. Ele só está tentando evitar um derramamento de sangue, mas o juízo que ele faz sobre este regime é bastante duro. E agora vamos da Groenlândia ao Irã. As ameaças de Trump se espalham por toda parte, desde seu ataque à Venezuela. E não para por aí.
Desde a prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelas forças americanas no fim de semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e membros de sua administração emitiram alertas a vários outros governos, incluindo os da Colômbia, Cuba, México, Irã e Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca. O presidente Trump disse neste domingo: "Nosso objetivo é ter ao nosso redor países viáveis e bem-sucedidos, onde o petróleo possa ser extraído livremente. Na verdade, do jeito que a gente quiser, né?" Sim, eu ia dizer isso. É bom acrescentar isso, né? O domínio americano no hemisfério ocidental nunca mais será questionado, afirmou Trump. Martin, essa união entre igreja e Estado está sendo amplamente vivenciada no âmbito cristão, correto? Ou seja, no hemisfério ocidental. É exatamente o que a Bíblia diz que aconteceria. E qualquer um que tentar interferir nisso vai levar uma bronca daquelas. Então, Martin, ele acabou de fazer isso. Ele foi lá e fez. E os outros países podem reclamar o que for. Mas há outra intenção por trás. E temos que entender isso. Porque essa besta é autoritária. Ela vai criar leis. E isso vai afetar as transações de compra e venda, ou seja, guerra econômica. E isso atrairá pessoas para este relacionamento igreja e Estado. Lembra-se do Rei do Norte? Ele veio com muitos navios. Navios simbolizam comércio e economia, mas ele também veio com carros de guerra. Ele está usando suas forças armadas. Aquele panorama do Economist mostra todos aqueles tanques. Nosso poderio econômico e poderio militar ditarão as regras em nome da outra besta. A gente vai chegar lá. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre a Venezuela. Bem, o que o presidente disse é verdade. Os Estados Unidos da América estão governando a Venezuela. Por definição, isso é verdade. Vivemos num mundo em que você pode falar o quanto quiser sobre formalidades internacionais e tudo mais. Mas vivemos num mundo, eu me refiro ao mundo real, Jake, que é governado pela força que é imposta por meio do poder. Estas são as leis imutáveis do mundo que existem desde o princípio dos tempos. Mas em termos de operações diárias na Venezuela, quem está no comando é a presidente interina Rodrigues, certo? Não é nenhum tipo de emissário americano. Veja, Jake, o que eu estou tentando dizer, e eu vou responder a sua pergunta, mas o que eu estou dizendo está um nível acima disso. Por definição, nós estamos no comando. Eles estão governando por meio do quê? Da força? Força do ferro. É a lei do ferro. É a lei do ferro. E de onde esse termo ferro foi tirado? Não é do direito romano? E Roma não é as pernas de ferro? Ah, Martin, que interessante, hein? Essa é a realidade. E sabe, eu me lembro desse mesmo cara aí no memorial do Charlie Kirk. Ele disse, vocês liberaram uma besta. Sabe, a retórica dele é incrível. É o despertar da segunda besta. Ele toca em assuntos bíblicos o tempo todo. Portanto, a Igreja e o Estado estão ditando as regras nessa questão. Foi assim na Idade Média. As linhas de batalha eram traçadas, mapas eram redesenhados, eles mudavam a força. Existe alguma diferença com hoje? Ora, se na Idade Média eles alteravam fronteiras, redesenhavam os mapas... Estão fazendo isso hoje? Estão fazendo isso hoje. Estão reescrevendo, redesenhando o mapa de quem faz parte dos Estados Unidos. Exato. E o Trump disse que a sua própria moralidade é o único limite do seu poder presidencial. Ele não vai dar ouvidos a nenhum líderzinho europeu. Seja o presidente Macron ou o líder alemão, seja lá quem for, não importa. Para ele também não importa nem a moralidade bíblica. Não importa. E isso é fascinante, porque ele sempre introduz o elemento religioso. Ele afirma o tempo todo, não toleraremos nenhuma declaração negativa contra o sistema católico romano. Martin, isso é muito fascinante. Trump é informado sobre opiniões a respeito de um ataque do Irã enquanto os protestos continuam.
Segundo o New York Times, citando fontes americanas familiarizadas com o assunto, o presidente Trump foi informado sobre opções para ataques militares dentro do Irã, enquanto ele considera dar seguimento às ameaças de retaliação à repressão do Irã contra manifestantes. Isso acontece poucos dias depois de termos vislumbrado o presidente em uma entrevista ao New York Times. Há alguma coisa que possa limitar o seu poder dentro do cenário mundial? Qualquer coisa que possa pará-lo de fazer o que quer? Sim, tem uma coisa. Minha própria moralidade, minha própria mente. É a única coisa que pode me parar. Nem a lei internacional? Eu não preciso da lei internacional. Eu não quero machucar ninguém. Nós vamos fazer alguma coisa a respeito da Groenlândia, gostem eles ou não. Não vamos deixar que a Rússia ou China ocupem a Groenlândia. E é isso que farão se não fizermos nada. Então nós vamos agir em relação à Groenlândia, seja da maneira fácil ou da difícil. Martin, tudo isso para a Era de Ouro dos Estados Unidos da América. A Era de Ouro. A Era de Ouro. Veja, houve um tempo na história em que entramos na Idade das Trevas. Mas o Papa continua a se referir a ela como a Era de Ouro. É verdade. E isso é incrível, porque eles são os únicos que se referem à Idade das Trevas como a Era de Ouro. Nós veremos isso mais tarde. Eles querem essa Era de Ouro de volta. E por que foi a Era de Ouro para eles? Porque eles estavam no poder. Porque eles estavam no poder. Todos lhes serviam. Vamos falar novamente sobre isso. Trump diz que a construção do Arco do Triunfo começará em 2 meses. Isso foi praticamente no começo de janeiro de 2025. Então faz pouco mais de um mês. Ele disse em entrevista na quarta-feira que a construção do seu tão aguardado Arco do Triunfo deverá começar em algum momento nos próximos 2 meses. Isso colocaria a data de início antes de 4 de julho de 2026. Enquanto a Casa Branca intensifica os preparativos para o aniversário 250 da nação no próximo ano. Ainda não começou, vai começar em algum momento nos próximos 2 meses. Vai ser grandioso? Todo mundo gosta, disse Trump ao político quando contatado por telefone em Mar-a-Lago. Eles também adoram o salão de baile, mas adoram o Arco do Triunfo. Bom, eles dizem que foi inspirado no Arco do Triunfo de Paris. Mas há muita gente que diz que, na verdade, todos estes arcos são inspirados no Arco Triunfal de Constantino. Então, ele está desempenhando o papel de imperador? Quantas vezes ele já não foi chamado disso? Ciro. E o Constantino. E Constantino. Especialmente pelos católicos. Sim. Ele está interpretando esse papel. Agora, o que foi que Constantino fez? Ele fundiu o paganismo ao cristianismo. Mas o que mais ele fez? Um decreto dominical. Ele fez um decreto dominical. Uma marca da besta. Fascinante, Martin. Mas tudo isso é considerado teoria da conspiração. No passado podia até ser, mas hoje é realidade. Primeiro Papa americano a receber estrelas de Hollywood no Vaticano para uma rara audiência de Ano Santo. O Papa Leão busca estreitar os laços entre o Vaticano e Hollywood. Aliás, o nome Hollywood era o nome da madeira utilizada para fazer varinhas de bruxa. E Hollywood não é instrumento do Vaticano? É o teatro jesuíta. É teatro jesuíta. Todos eles têm formação em artes cênicas. Exato, os papas também. Alguns dos maiores nomes da indústria cinematográfica terão uma audiência exclusiva com o líder da Igreja Católica neste sábado. Neste ano jubilar, aliás, é um jubileu verdadeiro ou um jubileu católico falso? É falso. Falso. Expressou seu desejo de aprofundar o diálogo com o mundo do cinema, em particular com atores e diretores, disse o Vaticano em um comunicado. Ele está passando ordens a eles. O plano já estava definido, e você sabe disso se você acompanha o canal Little Light Studios. Isso já vem sido desenhado há tempos, e provavelmente vai ficar ainda mais intenso depois desse encontro. Essa pessoa faz parte de um sistema que a Bíblia chama de anticristos, anticristo, o que significa estar no lugar de Cristo. Ora, nesse suposto jubileu, havia alguma porta aberta que ele fechou? Sim, durante o ano inteiro.
No santuário havia uma porta que era aberta e depois fechada. Será que ele está interpretando um papel? A linha do tempo dele é um pouco diferente, mas esse é o jogo dele. Ele mudou os tempos e a lei, lembra? Então ele está jogando um jogo de porta que abre e fecha. E o que aconteceu no jubileu? As coisas voltaram ao sistema antigo. Sim, como deveria ser. E como era na Idade Média? Eles estavam no poder. Então, se estamos voltando ao sistema antigo, isso vai acontecer? Sim, e se você não quiser se encaixar nesse sistema, você será eliminado. Você será eliminado. O Vaticano acrescentou que o Papa deseja explorar como a criatividade pode contribuir para a missão da Igreja e a promoção dos valores humanos. Estes são, obviamente, os valores para o bem comum e não os valores exibidos pelas Escrituras. E qual era a missão da Igreja Católica na Idade Média? É mesmo? Você tinha que se alinhar, do contrário... Não havia salvação fora da Igreja Católica. Nenhuma. Então aqui temos esse jubileu que terminou neste período em que há uma transição de um Papa Francisco para um Papa Leão, que é um tipo de sucessor do Papa da Rerum Novarum, e também o Papa que deseja implementá-la, o que significa que o decreto dominical certamente está na agenda dele, porque estava na Rerum Novarum. Então ele está terminando o trabalho que o Papa Leão XIII começou. Sendo assim, o Papa Leão XIII foi o que fez o primeiro cerco. Em 1888. Sim, e o Papa Leão XIV é o do segundo cerco. Sim, é a mesma potência. É Roma. E eles recorreram aos sindicatos? Sim, claro. Muito bem. E o que tem a dizer esta publicação católica? Por que 2026 será o ano do leão? Fascinante, não é, Martin? Embora 2025 seja para sempre lembrado como o ano em que a Igreja Católica recebeu seu primeiro Papa americano, 2026 provavelmente será o ano em que ele começará a deixar a sua marca. Você acha que ele vai implementar a marca da besta por meio do seu lacaio, os Estados Unidos? Eu acho que está tudo pronto. Também acho. Em particular, os bispos dos Estados Unidos planejam consagrar a nação ao Sagrado Coração de Jesus antes do 250º aniversário da fundação dos Estados Unidos. E essa ideia do Sagrado Coração de Jesus é totalmente pagã. Também tem o Sagrado Coração de Maria. Mas ele não quer, na verdade, consagrar o local ao Coração de Jesus. O que ele quer é consagrá-lo à obediência à Igreja Católica. Eu creio que sim. Porque eu acho, e você pode dizer se concorda comigo ou não, mas eu acho que eles se distanciaram um pouco da Mariologia. Mas isso é apenas para tornar-se mais aceitável aos protestantes. Correto? Porque em suas outras homilias ele deixa bem claro que está sujeito a Maria 100%. Muito bem. Então o que isso significa? Mesmo com os níveis gerais de religiosidade em queda, histórias de jovens atraídos especialmente pelo catolicismo e suas devoções e expressões litúrgicas mais tradicionais têm chamado a atenção tanto de seculares quanto de católicos. O reconhecimento de um santo americano seria um destaque apropriado para um ano que será marcado tanto pela consagração do país em seu 250º aniversário, quanto pelo reinado pleno do primeiro Papa americano. Veja só o peso disso, Martin. Isso daí diz muita coisa. Essa declaração aí no final o coloca acima do rei Trump. Exato, porque a espada espiritual é superior à espada secular. Bem, ele falou de um santo americano. Seria interessante se esse santo fosse técnico de informática, né? Talvez você possa dar a ele uma indulgência se ele seguir alguns tweets seus. Enfim, mas essa é uma declaração muito interessante. Eu estou ficando muito interessado nesse 250º aniversário dos Estados Unidos. E Donald Trump deixou isso bem claro, que este é o ponto de partida de uma nova era.
a Era de Ouro para a América. Você acha que é coincidência ele ser o presidente nesse momento? Não, isso foi planejado. Claro que foi. Foi planejado que fosse assim. Então, 4 de julho. Na verdade, podemos ir até um pouco além, porque a assinatura propriamente dita ocorreu um pouco depois. Mas, por volta dessa época, no final de julho, podemos esperar algumas coisas incríveis, com a consagração dos Estados Unidos, basicamente, ao papado. Sim, eles mesmos disseram reinado do primeiro Papa americano. O primeiro Papa americano. Isso não é por acaso. O diabo está jogando um jogo muito interessante aqui. O tabuleiro está posto. E, sendo assim, sendo mesmo um reinado, ele precisa deixar sua marca. Sim. Agora, essa marca, segundo eles mesmos, é a mudança do sábado para o domingo, porque isso evidencia a autoridade desse poder acima da autoridade de Deus. Isso o coloca definitivamente como anticristo. É a maior blasfêmia de todas. Curiosamente, os jovens católicos são católicos mais tradicionais. São pré-Vaticano II. Porque eles nunca tiveram contato real com a Bíblia. Foram expostos exatamente às tradições e liturgias. Mas tradição e liturgia não basta. Deus disse, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E, Martin, é importante que a igreja ganhe destaque e que medidas sejam tomadas contra qualquer atitude contrária à igreja. Então eu me pergunto se essas invasões a igrejas não são planejadas, por exemplo. Você acha que o surgimento do movimento woke de 2020 até agora foi planejado? Claro que foi. Obviamente, todas essas outras coisas também são. O Biden não era um católico romano devoto? Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Veja todos esses ricos brancos vivendo em suas casas luxuosas e confortáveis enquanto crianças são levadas à força para campos de concentração. Vocês vivem em seus iates e não fazem nada pelos seus irmãos latinos e somalianos. Vocês vêm aqui e encontram um homem de terno pregando. Ora, Jesus usava terno? Jesus lucrava com suas palavras? Não, ele morria com ela. Não me toque, não encosta em mim. Ei, amigo. Você é um falso cristão. Por que ficam aí sentados enquanto os latinos e somalianos sofrem? Por que não vejo vocês protestando contra o ataque à humanidade? Onde estão vocês? E você deve saber que este não será o último vídeo desse tipo que você verá. Não apenas essa noite, mas também no futuro. Porque esse é o espírito que anima tudo isso. O Tucker Carlson fazia parte da Heritage Foundation. Sim, por muitos anos. Ele não fez discursos na Heritage Foundation? Ele trabalhava para eles. Foi ali que tudo começou. Ah, Martin. É interessante que se você olhar para o vídeo, atrás dele, veja só o que está lá bem atrás dele. Eu sei muito bem o que está atrás dele. É uma imagem de Fátima. Tem até mesmo referências católicas e islâmicas nela. Está tudo ali. Então, Martin, chegou a hora de a América despertar e assumir o papel que a Bíblia disse que ela assumiria. E ela fará isso em nome da primeira besta. A primeira besta decidiu que a celebração do 250º aniversário dos Estados Unidos é a mesma época em que Leão, o primeiro Papa americano, deixará a sua marca. É fascinante. Não dá para ser coincidência. Simplesmente não dá para se inventar tudo isso. É incrível como se encaixa. Eles disseram que ele vai deixar a marca dele. Para eles, agora é o momento de trazer as pessoas de volta a Deus, colocando a Igreja Católica novamente no controle, para salvar a América dessa cultura lacradora de esquerda, dessa maldade, de todos os problemas. Salvar a família é salvar a América. Martin, isso é de 6 de janeiro e foi divulgado pela Heritage Foundation. E isso também soa familiar com uma frase comum que o papado costuma usar, não? Salvar a família? Ah, com certeza. Esse é o principal ponto da retórica deles.
Francisco era famoso por dizer isso em todas as suas encíclicas. Tudo está associado ao tempo livre sincronizado em um único dia de descanso para todos, o domingo, que é o primeiro dia da semana. Muito bem, salvar a família, salvar a América. Uma base para os próximos 250 anos. Martin, qual é o ponto de partida de tudo isso? 4 de junho. 4 de julho. O início da Era de Ouro para eles, quando o papado deixará a sua marca e o Papa Leão iniciará o seu reinado. É o ano de seu primeiro reinado. Porque lembre-se que o rei babilônico tinha um ano de ascensão. Era isso que eu ia dizer. Uau! Primeiro, ele teve que completar e terminar o que Francisco começou. E agora ele pode fazer o que quiser. Isso mesmo, essa era a agenda de Francisco. E a agenda dele, vamos ser franco, era fazer o pêndulo oscilar muito para a esquerda, para que agora pudesse oscilar para a direita na época do Papa Leão. Absolutamente certo. Não pode ser outra coisa. Porque é isso que está acontecendo. Vimos tudo ir para a esquerda e agora já mudou. E, aliás, será muito interessante ver a primeira encíclica dele. Sim, ele estava interpretando o papel de rei do sul, mas estava sentado à mesma mesa que ele. E Francisco, que foi o primeiro papa jesuíta, simplesmente fez o seu trabalho com perfeição. E não foi ele que nomeou o papa atual para cardeal? Foi ele? Muito bem, então eles querem salvar a família pelos próximos 250 anos. Quando começa, de fato, o reinado do Papa Leão. Começa agora, em 2026. Em 4 de julho de 2026, os americanos se lembrarão de como os pais fundadores conquistaram sua liberdade e estabeleceram uma ordem de liberdade por meio de um sistema de governo limitado, federalismo e o Estado de Direito. Para compreender sua maior conquista, os americanos devem reconhecer que os pais fundadores eram literalmente pais. 54 dos 56 signatários da Declaração de Independência casaram-se e tiveram um total de 337 filhos, uma média de 6 para cada um. Família, Martin. A tarefa dos autores deste relatório especial é propor maneiras de remover os muitos obstáculos que impedem a formação de famílias saudáveis, facilitar o casamento e a vida familiar e restaurar a família ao centro da vida americana, tanto na retórica quanto na prática. Esta é a agenda papal. Veja a redação do texto. É necessário que o Estado de Direito restaure a vida americana tanto na retórica quanto na prática. Devemos falar de acordo com esta palavra e agir de acordo com esta palavra. E é bom você aceitar, Martin. Muito bem. Qual é a primeira exigência deles para alcançar isto? Vamos continuar a leitura. Bem, eles elaboraram um novo documento. Precisamos apenas lembrar as pessoas que estes são os autores ou idealizadores do documento do Projeto 2025. Documento este que já foi quase todo implementado, exceto por esta parte. Bom, qual é o plano deles para salvar a família? Vamos ler a página 38 desse documento. Apoio para um dia único de descanso. Assim como as leis de zoneamento permitem que uma comunidade determine onde certos negócios podem operar, as leis azuis refletem os julgamentos locais sobre quando certos negócios podem operar. No caso de McGowan versus Maryland, de 1961, a Suprema Corte decidiu, por 80-1, que as leis de fechamento aos domingos, que incluem o propósito de fornecer um dia de descanso uniforme, são constitucionais e podem acomodar o fato de que a maioria das pessoas que tiram um dia de descanso por motivos religiosos o fazem aos domingos. Muito bem, Martin. Assim, eles estão invocando um precedente legal. Massachusetts, por exemplo, exige que todo empregador de mão de obra envolvida em qualquer estabelecimento ou oficina de manufatura, mecânica ou mercantil deve permitir a cada pessoa pelo menos 24 horas consecutivas de descanso a cada 7 dias consecutivos. Leis de dia de descanso que limitam a atividade comercial
são geralmente encontradas em condados menos densamente povoados, embora as restrições à venda de álcool sejam mais difundidas. Embora bastante diminuídas, as leis dominicais persistem de alguma forma em cerca de 28 estados. Esses locais servem como uma espécie de reserva legal. Uma vez abolidas, suas leis de dia de descanso são muito difíceis de restaurar. Um dia único de descanso. Veja como eles sempre enfatizam que esse dia de descanso é um dia único para todos. É um dia de descanso sincronizado, que só pode ser domingo. E isso para que a família seja salva. É o que eles disseram aí e também no projeto 2025. Lá esse dia também é um domingo. Então, se o pai e a mãe trabalham e um tem o dia de folga na quarta e o outro, por exemplo, no domingo, neste caso não é um dia único sincronizado. E a família sofre com isso. Por isso tem que ser sincronizado. Esse dia único de descanso, que limite a atividade comercial, pode fornecer limites temporais que ajudem as comunidades a reservar tempo para observâncias religiosas, encontros familiares, atividades ao ar livre e descanso. Martin, pense na inconsistência. Considere a inconsistência. Porque eles têm permissão para assistir a esportes, por exemplo, sentando-se em estádios, que são basicamente grandes templos religiosos. E aqueles jogadores lá embaixo, ora, eles não deixaram suas famílias para trás para estarem naquele campo ao invés de estarem com elas? Parece que eles não levam isso em consideração, não é? Assim como as pessoas que têm que trabalhar no estádio. Pois é. Muito bem. Uma base sólida de pesquisas mostra que essas práticas se correlacionam com melhor saúde mental, laços sociais mais fortes e estruturas familiares mais estáveis. Esses argumentos são debatidos não apenas nos Estados Unidos, mas também na Aliança Dominical pelo Domingo na Europa, onde quer que seja, esses são os pontos em debate. E na verdade, a Bíblia diz a mesma coisa. Precisamos de um dia de descanso para a saúde mental, para laços sociais e estruturas familiares. E é para isso que serve o sétimo dia. O sábado, correto? Com o advento da entrega sob demanda, as compras podem ser transferidas com facilidade e conveniência para outros dias da semana. Ao restaurar um ritmo comum de descanso e reflexão, as leis de descanso comunitário podem ajudar a reverter a tendência de desamparo espiritual e fomentar os hábitos sociais necessários para que as comunidades se mantenham unidas e prosperem. Apesar da cultura atual da demanda, o Correio dos Estados Unidos não entrega correspondências aos domingos. A maioria dos esportes juvenis organizados evita competições aos domingos e a maioria dos bancos está fechada aos domingos. A popular rede de restaurantes Chick-fil-A fecha seus restaurantes aos domingos para o benefício de seus funcionários e suas famílias. Onde novas comunidades planejadas ou comunidades em transição se formam, elas devem considerar adicionar dias de descanso como parte de seus planos diretores para uma vida comunitária equilibrada e próspera. Ou seja, eles querem uma lei dominical. Eles nem sequer citam outros dias aqui. Não. Já nem falam mais de exceções. Agora é só o domingo mesmo. Pois é, no projeto 2025 eles ainda deram lá a possibilidade de outra pessoa guardar o sábado, mas mesmo lá disseram que o padrão é o domingo. Só que agora já descartaram qualquer outro dia, qualquer outra exceção, é domingo e pronto. E o curioso é que o Charlie Kirk, que de fato guardava o verdadeiro sábado, agora, por meio da sua esposa, que é quem está no comando agora, mudou esse dia para o domingo. Sim. Até mesmo em seu livro, ele faz menção de um sábado, e não do sábado. E não sabemos se ele escreveu mesmo dessa forma ou se chegaram a alterar. Será que ele fazia parte do comitê de tradução da Bíblia Nova Versão Internacional, ou mesmo dessas traduções modernas, que tentam distorcer a passagem lá de Colossenses? Provavelmente não, porque ele era jovem para isso. Eu estou brincando, é claro. Só estou sendo um pouco irônico. Sabe, é interessante notar como toda essa história do Charlie Kirk acabou se tornando como uma catapulta que acabou jogando a questão do domingo bem à vista de todos agora.
Muito bem, Martin. Quando isso acontecer, essa marca mencionada pela Bíblia terá se tornado realidade, certo? E todos deverão escolher entre obedecer às tradições e mandamentos de homens ou os mandamentos de Deus. Essa é a escolha. Então será uma questão de escolha de autoridade. A qual autoridade você se submete? A autoridade de Deus, que claramente diz que o sábado é o 7º dia, afinal o número 7 é número de Deus. E Jesus não veio para mudar a lei. Não veio. Jesus não tirou nada da lei fora do lugar depois de vir aqui. Ele deixou isso bem claro. Portanto, é uma questão de autoridade. Veja, é difícil para as pessoas entenderem que é disso que se trata. É uma questão de autoridade. Eles focam na questão da família, parece algo bíblico, tudo isso está envolvido. Mas você tem que se perguntar, por que dar tanta importância ao sábado? Sim, é porque é uma questão de autoridade. Sim, é porque se trata disso, é autoridade. Muito bem, Martin. A Igreja Adventista do Sétimo Dia vem alertando sobre isso há mais de 160 anos. E dentro desta igreja temos organizações liberais que zombam dos conservadores e os chamam de teóricos da conspiração e coisas do tipo. Sim, já nos chamaram diversas vezes de teóricos da conspiração. E acredito também que até por causa do Projeto 2025, sobre o qual temos falado, mas parece que alguns deles estão finalmente enxergando as coisas. Bom, eu fico feliz que esteja acontecendo. Isso é uma coisa boa. Por exemplo, a revista Adventist Today, que é uma revista liberal, diz que a Heritage Foundation defende leis dominicais para todas as religiões sem exceções. A Heritage Foundation está pedindo por leis dominicais e a revista se manifesta contra isso. Eu apenas acho curioso que quando isso saiu no Projeto 2025, eles não deram um pio. Ficaram em silêncio como se fosse um túmulo. Mas parece que algo os despertou e espero que acorde todos os outros também. A Heritage Foundation propõe que o domingo seja um dia de descanso. Isso fez com que a Igreja Adventista emitisse um alerta. Martin, seria esse o segundo cerco? Eu acho que é, Walter. O primeiro cerco ocorreu quando T. Jones proferiu aquele discurso notável em 1888, que acabou impedindo o primeiro cerco. Impediram as leis dominicais de serem implementadas na época. Quando o Papa Leão XIII era Papa. Isso, quando o Papa Leão XIII era Papa. E hoje temos o Papa Leão XIV. E já disseram que ele quer deixar a sua marca nos Estados Unidos da América. Isso é fascinante. E não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Porque todos têm que aceitar a marca da besta, não é mesmo? Eu também fico muito satisfeito em ver que a divisão norte-americana também emitiu um comunicado. A resposta de descanso dominical levanta preocupações inquietantes sobre a liberdade religiosa. Então, há pessoas levantando suas vozes. É a voz da advertência, é o começo do alto clamor. Amém? E é por isso que, quando começamos o programa hoje, pedimos às pessoas que nos ajudem a divulgar isso para outros. Afinal, a situação é muito grave. Isso não é apenas fogo de palha, Martin. Nos últimos meses, os sindicatos têm preparado as pessoas nos bastidores. Durante 4 domingos consecutivos, o Departamento de Trabalho americano postou o seguinte: Feliz Domingo, América! Feliz Domingo! Aproveite seus domingos! Por que o Departamento de Trabalho americano está fazendo isso? Ora, nós sabemos por quê. É porque os sindicatos trarão sobre a terra um tempo de angústia como nunca se viu. E sob qual papado? Isso é fascinante. Sob qual papado os sindicatos trabalhistas realmente começaram isso? Leão XIII. E qual papado disse que vai concluir a obra de Leão XIII? O Papa atual, Leão XIV, Rerum Novarum. E coincidentemente, aqui nós vemos os sindicatos pedindo que o povo descanse aos domingos. Feliz domingo, América! Tenha um bom domingo. Está tudo ali no Facebook deles. Todos podem verificar.
Por 4 domingos seguidos eles estão mandando isso. E junto a eles está a Heritage Foundation. Martin, já começou. Está aqui. Esperamos por isso há mais de 160 anos. E está aí, Martin. Bom, vamos deixar isso bem claro, Martin. Do que trata o nosso canal? E eu me pergunto qual outra organização tem o nome do nosso canal, Clash of Minds. É um nome presunçoso? Veja, qual sistema entrará em conflito com outro sistema? Quais duas mentalidades entrarão em conflito uma com a outra? Eu creio que uma delas tem fundamento bíblico. Uma delas se apoia na palavra de Deus. Já a outra se baseia na tradição. Mas também é cristã. As duas são cristãs. Agora, será que um lado considera o outro cristão? Não. Deixa eu esclarecer melhor. Mesmo tendo saído desse sistema, eu não considero o catolicismo romano uma denominação cristã. Isso porque eles substituíram Jesus e instituíram um sistema no qual você é salvo por meio do sistema e não da expiação do sacrifício de Jesus. Agora, esse sistema não considera os que guardam os mandamentos de Deus e os testemunhos de Jesus como cristãos. Vamos ver a mentalidade deles. E é interessante notar também que eles chamam a Idade das Trevas de Era Dourada. E temos que nos lembrar que esse homem não é católico. Esse homem é um protestante, é um nacionalista cristão, mas tem a mesma mentalidade da qual já falamos aqui antes. Você disse que a Igreja Católica considera a Idade das Trevas como a Era de Ouro. Então, vamos ver. Sabe, por trás de todo líder preeminente está um caldeu, ou melhor, um jesuíta. Nessas organizações protestantes também há os caldeus e os jesuítas controlando as mentalidades. Veja o que esse homem tem a dizer sobre esta tal Era de Ouro. A maioria das pessoas hoje diz que a Idade das Trevas foi terrível, que eles queimavam bruxas, que todo mundo era oprimido pelo cristianismo, pelo clero e que foi uma época horrível da história. Só que, naquela época, a maioria discordaria desta visão. A maioria daquela época diria, não, o cristianismo é algo grandioso, nós amamos Cristo, amamos a sua igreja. Veja, estamos fazendo avanços incríveis. Nós estamos, na verdade, repelindo as trevas, expulsando espíritos demoníacos literais das tribos do norte da Europa e de lugares como a América. Então, estamos fazendo um progresso incrível. Estamos fazendo descobertas, elaborando mapas, inovações, invenções. Portanto, a minha opinião é a de que chamar essa época de Idade das Trevas é manipulação, porque a Idade das Trevas foi, na verdade, uma era de ouro. Foi a era do iluminismo, que afastou as trevas do Ocidente. Na verdade, hoje nós estamos numa Idade das Trevas. Para poderem votar, as pessoas tinham que obedecer esses critérios. Bem, em primeiro lugar, os Estados Unidos é uma nação cristã, então seria necessário uma profissão pública de fé como cristão para que a pessoa tivesse direito a voto. Meu primeiro requisito antes de abordar qualquer outra coisa é a fé, a religião. A pessoa tem que ser cristã. Ora, mas que tipo de cristão, Joel? Ora, um cristão que siga um credo histórico. Você deve afirmar isso publicamente, reconhecer publicamente o credo niceno, o credo dos apóstolos. E quanto aos católicos, poderiam votar? Sim. E a Igreja Ortodoxa Oriental? Sim. E quanto aos batistas, anglicanos, episcopais e presbiterianos? Sim. E quanto aos mormons? Não. É uma seita. Então, não. Eles não acreditam que Jesus seja o Criador. Eles acreditam que Jesus foi o primeiro ser criado. Acreditam que ele é uma criatura e não um criador. Eles não são trinitários. Sendo assim, não podem votar, eles não são cristãos. E os testemunhas de Jeová? Não, eles não são cristãos. E adventistas do sétimo dia? Não, eles não são cristãos. São uma seita. E os muçulmanos? Sem chance. E quanto aos judeus? Sem chance. Hindus? Sem chance. Ateus? De jeito nenhum. E quanto aos brancos europeus que veneram Thor? De jeito nenhum. Só cristãos votam. Martin?
Esse homem me deixou sem palavras. Nós não somos cristãos? Por acaso ele apresenta alguma razão para dizer que os adventistas não são cristãos? Pera aí, Martin. Uma seita não é um grupo de pessoas que se apegam a uma fonte não bíblica para a sua revelação? Sim, uma seita coloca essa revelação acima das escrituras. Sendo assim, Martin, a Igreja Católica é a maior seita do mundo. Sim, porque o catecismo é mais importante do que a Bíblia. A tradição é que rege as coisas. Mas eles dizem, mas o espírito de profecia faz parte do adventismo. Ora, a Igreja Adventista não coloca o espírito de profecia acima da Bíblia. A questão é que ele disse que você precisa ter um credo. Exatamente. E o Adventismo afirma que o nosso único credo é a Bíblia. A Bíblia e somente a Bíblia é que determina o que é doutrina. O espírito de profecia está em total apoio às Escrituras e não as substitui. Portanto, nós não nos qualificamos como seita. Eles se enquadram como seita. O sistema católico romano, com certeza. Os protestantes têm credos? Claro, foi exatamente o que ele disse. Você tem que aceitar o credo de Nicéia, o credo dos apóstolos. Credos. Mas nós não temos outro credo além da Bíblia. Eles sim têm credo. Agora, nestes credos, por acaso eles não adotam alguns credos católicos romanos? Sim. Eles não têm a confirmação? Sim. Eles não praticam a comunhão? Eles não praticam os sacramentos? Sim. Ora, onde você acha isso na Bíblia, Martin? Em lugar nenhum. Então, eles têm crenças. Nós não temos credo, mas, de acordo com ele, somos seita. Na nossa opinião, ou melhor, na minha opinião, e eu espero que na sua também, eles não se qualificam, porque colocam o credo deles acima das Escrituras. Então, Martin, o que a Bíblia diz sobre aqueles que colocam credos e tradições acima das Escrituras? Em vão me adoram. Eis aqui uma afirmação fascinante do grande conflito. Acho que deveríamos analisar isso um pouco mais a fundo. Eu mal posso esperar. Será que deveríamos ser assumidamente apologéticos? Sim. Muito bem, vamos lá. Virá uma voz até os confins da terra, porque o Senhor tem uma controvérsia com as nações. Ele entrará em juízo com toda a carne. Entregará os ímpios à espada. Isso está em Jeremias 25:31. Agora ouça cuidadosamente. Por 6.000 anos, o grande conflito tem estado em andamento. Eu quero deixar bem claro que isso não se refere ao contexto daquela época. Isto se dá no contexto dos eventos finais que estão ocorrendo. Sim, está no final do livro Grande Conflito. Então, seriam quando essas coisas acontecessem, que são 6.000 anos. Se você ler a Septuaginta, vai se deparar com todo tipo de confusão. Mas, felizmente, se você ler o Textus Receptus, está tudo bem. Ou o texto masorético. Por 6.000 anos, o grande conflito tem estado em andamento. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais têm estado em conflito com o poder do maligno para divertir, iluminar e salvar os filhos dos homens. Agora, todos já tomaram suas decisões. Então, quando terminam 6.000 anos? Quando todos tiverem decidido. Então, é no contexto desse período de 6.000 anos que culmina nesta decisão final. A decisão final, segundo a Bíblia, será entre a marca da besta e a fé em Jesus, certo? Exato. Muito bem. Só essas duas, não há outra. Não há outro. Os ímpios se uniram completamente a Satanás em sua guerra contra Deus. Chegou a hora de Deus vindicar a autoridade de sua lei oprimida. Agora a controvérsia não é apenas com Satanás, mas com os homens. O Senhor tem uma contenda com as nações. Ela está citando a Bíblia aqui. E entregará os ímpios à espada. Portanto, os 6.000 anos chegam ao fim quando esta decisão final for tomada.
Mas antes disso, deve emergir a segunda besta. A imagem da besta deve ser formada antes do fim do período de graça. A ferida da besta deve ser curada. Sim, deve ser completamente curada. Então, a ferida é cicatrizada e os 6.000 anos chegam ao fim. Bom, nós fizemos uma apresentação sobre quando provavelmente terminarão estes 6.000 anos. Mas é claro que devemos estar totalmente errados, porque eu li recentemente, Martin, que encontraram pinturas rupestres que datam de 68.000 anos. Ah, Sim. Talvez 68.000 anos e meio. Ou talvez 68.000 anos e meio e 2 horas e meia. Não sei exatamente, mas é a idade que eles dão. Mas, segundo a Bíblia, são 6.000 anos. Os pioneiros de nossa igreja criam na teoria da semana cósmica. E não eram apenas os pioneiros da nossa igreja que criam nisso. Os pais da igreja criam nela. Eles escreveram sobre ela, sobre a grande semana cósmica. Também criam nela os apóstolos. Nela criam os pioneiros da nossa igreja. Essa teoria está implícita no espírito de profecia. Mas a nós hoje é proibido falar sobre ela. Ora, isso não é definir tempo. É apenas uma questão da idade da Terra. Agora, quando esses últimos acontecimentos chegarem, terão se passado 6.000 anos. Eu não vou falar de outra data, porque aí todo mundo fica agitado e incomodado. Mas nós sabemos aproximadamente quando terminarão esses 6.000 anos. Agora, em qual evento deveríamos basear esses cálculos? Se usarmos o nascimento de Cristo, bem, os 6.000 anos já teriam terminado. Talvez no batismo de Cristo, porque esse foi o tempo exato que previu as profecias de Daniel para o início do ministério do Messias. Podemos utilizar a cruz, ou talvez o apedrejamento de Estevão. Qual evento utilizar como referência? Bem, cada um escolhe a referência que acha melhor. A nossa opinião deixamos bem claro no episódio número 8 do E aí, Professor? Mas a minha pergunta, Martin, é: uma vez que esses eventos estão se concretizando agora, qual será o próximo passo? a implementação do decreto dominical e depois o fim do tempo de graça. Cedo ou tarde, a graça vai terminar. Mas antes do fim do tempo de graça, acontece a sacudidura Sim, e o alto clamor. Muitos do que estão de fora sairão de Babilônia e se ajuntarão à igreja remanescente, se unirão ao povo de Deus, o povo que guarda os mandamentos e tem a fé de Jesus. Portanto, é um período de tempo muito curto. Não sabemos quanto tempo isso vai durar. Não estamos definindo tempo aqui. Nós não temos ideia. E o que acontece depois disso? O que acontece depois do alto clamor? É o encerramento do tempo de graça. as decisões foram tomadas. E o que acontece após o fim do tempo de graça? As pragas. E depois da última praga? A terra será devastada. E Jesus volta e leva o seu povo consigo. Quanto tempo durarão as últimas pragas? Quanto tempo durarão? Nós não sabemos. Bem, não pode ser um dia literal. Alguns dos pioneiros realmente acreditavam nisso, como Haskell, por exemplo. Acreditava ser possível aplicar o método dia-ano, neste caso também. Quando eu leio o Espírito de Profecia, me parece que o período de tempo é mais ou menos como o da era de Mordecai. Portanto, isso faria com que fosse um período mais curto do que esse, digamos cerca de 9 meses. Mas digamos que nesse período ocorra uma onda de pragas. Qual é o comprimento exato disso, nós não sabemos. Mas provavelmente não vai durar mais de 1 ano, senão nada sobreviveria. Martin, estamos chegando ao ponto em que o tempo de graça pode terminar em breve. Eu acho que sim. Basta ver os sinais. Estamos analisando a explicação bíblica do que está acontecendo no mundo. Vamos pôr nossa fé em Deus. Será que Deus respeitaria um prazo? Eu li um artigo de um dos nossos pioneiros sobre este assunto. Ele disse: quando Deus criou os anjos, ele estabeleceu um dia de juízo.
Porque os anjos também estavam em um período de graça, ou seja, para decidirem a favor ou contra a obediência a Deus. E, por fim, houve uma guerra no céu, e alguns foram expulsos. E então foi mencionado um dia de juízo, que foi reservado para o diabo e seus anjos. Ah, não foi reservado para a humanidade. Mas a questão é que esse dia de juízo já foi marcado. Então, antes de Deus ter criado o homem, ele já tinha estabelecido o dia de juízo. E então, a questão foi avançando, os anjos caíram, uma parte deles, né? E a humanidade caiu. E 6 dias foram dados para a criação. 6 dias, que são um modelo dos dias do tempo. Para um dia, 1000 anos. Porque é muito claro que o sábado, o descanso, serão 1000 anos, o milênio. Então, os outros períodos também poderiam ser períodos de 1000 anos, não é? E, segundo o espírito de profecia, Cristo veio no ano 4000 dentro destes 6000 anos. O que significa que nós estamos perto do fim. Já está às portas. Não é mais perto. E o que isso quer dizer para você e para mim? Significa que agora, e não amanhã, não no dia seguinte, agora eu tenho que acertar a minha vida com Deus, para que possamos levar essa mensagem ao mundo. Temos que nos firmar na verdade para que nada nos abale. Você não precisa ter ouvido a voz do Espírito Santo nos conduzindo a mudar nossa vida para entrarmos em harmonia com Deus, para que vejamos as coisas à maneira de Deus e assim implementá-las? Para tal, basta ter uma mera teoria da verdade? Não, tem que ser uma implementação completa na nossa vida. Deve haver uma transformação total. Então, Martin, analisando esse cronograma, quanto tempo temos para essa transformação? Não muito tempo. Se continuarmos a dormir até ouvirmos o noivo está chegando, será que haverá tempo para essa transformação? Neste caso, faremos parte das virgens loucas. Segundo a Bíblia, quando chegar o momento do fim do tempo de graça, que aquele que é injusto continue sendo injusto, o que é ímpio continue sendo ímpio, aquele que é santo permaneça santo, a única santidade que poderemos reivindicar, a única que poderemos nos apropriar, é uma justiça imputada e concedida por Cristo a nós. Ou seja, deveremos ter permitido que Cristo transformasse as nossas vidas. Então, após o término do tempo de graça, será ainda possível reverter a situação que nos encontramos? Não. Será tarde demais. Mas eu também acredito que, mesmo que nos fosse dada uma segunda chance, nós não a aproveitaríamos. Não, porque já estaríamos cauterizados, tão apegados aos maus hábitos, que nós não abandonaríamos. E da mesma forma, o povo de Deus deve estar tão apegado à verdade que não pode ser afastado dela, ou seja, selados. Exato. E não sejamos teimosos. Eu não posso deixar de apelar às pessoas que entendam que isso não é uma questão de conjectura, isso não é mais conspiração, já tornou-se realidade. Estamos à beira dos eventos finais. Que Deus nos ajude a tomar as decisões corretas. Vamos orar. Pai Celeste, esta mensagem tem sido pregada já há muito tempo. E durante muito tempo foi ridicularizada. E hoje já estamos vendo o mundo dizer que os adventistas do sétimo dia, aqueles que exaltam Jesus ao trono de Deus, que o veem como Deus homem, que veio não apenas como seu Criador, mas como seu Redentor, os adventistas que aceitam a expiação de Cristo e aceitam a obediência à sua lei, sendo excluídos do termo cristianismo, simplesmente por se recusarem a aceitar esse credo espúrio deles, porque se apegam apenas às Escrituras, isso é um sinal do céu de que o conflito final de fato chegou.
se concretizou. Dá-nos entendimento, ajude as pessoas a entenderem esse problema, para que tomem as decisões corretas, decisões que as conduzam para a vida eterna ao invés da condenação eterna. Em nome de Jesus, amém. Todos os anos, algo extraordinário acontece. Um movimento de fé, um encontro de corações, um tempo de renovação, de reconexão e de comunhão com Deus. Essa é a Campal Terceiro Anjo. Mais do que um evento, é um chamado divino que une famílias, amigos e irmãos de fé de todo o país. Mensagens inspiradoras, adoração poderosa e encontros que transformam vidas. Cada instante é pensado para reacender a fé e fortalecer sua caminhada com Cristo. Dos mais experientes aos pequeninos, todos têm seu espaço. Programações específicas para crianças, jovens e adultos tocam corações de todas as idades. Conexão, comunhão, compromisso. Seja sua primeira vez ou sua terceira, a Campal Terceiro Anjo te recebe de braços abertos. Isso não é só um congresso, é uma família, um vislumbre do céu. A Campal Terceiro Anjo 2026 já está sendo preparada. E o convite é para você. Não perca o que Deus tem reservado. A cada ano damos um passo a mais perto do propósito, mais perto uns dos outros, mais perto do céu. O tema deste ano é Mais Perto deste Lar. Porque cremos que a jornada está quase no fim e o lar eterno está logo ali. Campal Terceiro Anjo 2026. Mais perto deste lar. Esperamos você lá.